São 4 horas, 16 horas, podemos começar, pessoal? Podemos, né? Sim. Bom, seja bem-vindo, Gabriel, está chegando aí. Bom, então eu queria, nessa tertúlia de setembro, agradecer uma vez mais a todos os acadêmicos aqui presentes, aqueles que estão entrando, como, por exemplo, aí o Pacelli, nosso querido Pacelli, mesmo correspondente de Brasília, prestigiando sempre a reunião, o nosso querido Haddad, membro honorário, enfim, a todos vocês aí, e particularmente às nossas convidadas que aqui se encontram, e aqueles que entrarão também. Doutor Raul Marino, nosso vice-presidente da academia também prestigiando, Gabriel Quack, recém-eleito, membro titular da academia, que está aqui prestigiando também. Eu pedi a todos vocês, eu estou vendo vários de vocês que estão com o microfone ligado. Por gentileza, vamos desligar o microfone. Ao final da reunião, nós abriremos para perguntas e comentários. Então, como só ia acontecer, eu passo a palavra ao nosso acadêmico Carlos Ferrara Júnior, que leia a oração de São Francisco, a oração da paz. Olá, boa tarde a todos. Então, oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Ferrara, muito grato pela atenção. Apenas uma rápida explicação para os convidados que estão aqui pela primeira vez. São Francisco de Assis foi escolhido há cerca de 40 anos patrono da nossa academia. E de lá para cá, todas as reuniões que fazemos, lemos essa oração da paz que é atribuída a ele, no sentido de tornar realmente o nosso clima fraterno, cristão, como o nome da academia assim explicita. Como também costuma acontecer, eu deixo aqui uma pequena mensagem para nós guardarmos, que eu intitulo de Minuto Acadêmico, né? E essa pequena mensagem, hoje eu escolhi de Henry Ford. Henry Ford foi um empreendedor, um engenheiro mecânico brilhante estadunidense. Ele criou a Ford Motor Company, que é uma grande multinacional, né? E ele escreveu 2 livros, Minha Filosofia de Indústria, Minha Vida e Minha Obra. E essa frase é dele. Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Com essas palavras, então, nós damos início à nossa reunião e, sem muitas delongas, eu gostaria de fazer a apresentação da nossa conferencista, a nossa querida Márcia Etelli Coelho. A Márcia Etelli Coelho é paulistana, nasceu aqui em São Paulo, viveu um tempo da sua vida no Ipiranga e se graduou numa das escolas mais tradicionais aqui de São Paulo, que é a antiga Escola Paulista de Medicina, hoje chamada de Universidade Federal de São Paulo. A Márcia Etelli Coelho, ela dedicou-se na medicina à medicina preventiva e também à medicina do trabalho. Ela pertence a várias entidades, como, por exemplo, a União Brasileira de Escritores do Estado de São Paulo e também a filial do Rio de Janeiro, ao Movimento Poético Nacional, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a GEB, a Sobrames de São Paulo, Sobrames, para quem não conhece, a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. E aqui na Regional de São Paulo, ela exerceu o mandato de vice-presidente
e 2 mandatos de presidente. Ela também é membro, desde 2012, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, cadeira número 34. Esse sodalício se localiza no Rio de Janeiro. A Márcia, ela publicou trabalhos em mais de 26 coletâneas. Ela é editora do Boletim Bandeirante, da Sobrames de São Paulo, já há alguns anos. Inclusive, ela tem divulgado aos membros aqui da nossa academia e a outras academias também. E ela recebeu diversos prêmios, né? Ele recebeu, vou citar alguns só, o prêmio Bernardo de Ovelha Martins, da Sobrames de São Paulo, que é a melhor poesia do ano. Ele recebeu esse prêmio já, no mínimo, umas 6 vezes, o primeiro lugar. Recebeu prêmios da Sobrames Nacional, recebeu prêmio de trova, poesia, de aldrabia, enfim. A Márcia é realmente uma grande premiada na literatura. Além disso, ela já recebeu o prêmio de excelência literária na Rede de Escritoras Brasileiras, a REBRA, recebeu o prêmio Personalidade Acadêmica Feminina da Abrames, Academia Brasileira de Escritores, troféu Imprensa Sem Fronteiras, personalidade literária, e o prêmio Aldo Mileto, que também é um prêmio da Sobrames São Paulo, que é o maior desempenho no ano. Aquele membro que tem o maior desempenho no ano recebe esse prêmio. E ela já recebeu, em 2017, esse prêmio. Além do diploma Rosa Dourada, que foi conferido pela Academia Nacional de Letras do portal Poeta Brasileiro. A Márcia Telle Coelho, ela publicou 9 livros em poesias e também em prosa, em contos e romances também. Então, eu vou citar aqui os seus títulos: Corpo, Espelho d'Alma, Andarilho em Busca de Se Encontrar, Rastros na Areia, Os Apóstolos do Zodíaco, Entre o Laço e os Nós, Indeléveis Inspirações, Memórias Literárias, Sobrames SP, No Instante em que Li Estrelas e Em Terras Distante Li Estrelas. A Márcia Telle Coelho, ela é a terceira ocupante da cadeira número 12, que tem por patronesse a distinta, inesquecível Cecília Meirelles. Então, com essas palavras, eu faço uma rápida apresentação da Márcia. Já estou compartilhando aqui a tela para a Márcia apresentar os slides e peço mais uma vez, encarecidamente, que desliguem os microfones, por favor, particularmente aqueles que estão com o celular. Márcia, com você a palavra. Obrigada, presidente Hélio. Agradeço muito o convite para dar essa palestra, falar um pouco sobre poesia, que eu gosto tanto. E eu escolhi esse tema porque eu acho importante a integração entre as diversas artes. Existem poemas que são musicados, que serviram de inspiração para compositores, tanto clássicos como populares. Existem personagens da literatura que inspiraram pintores, e hoje eu escolhi falar sobre filmes nos quais a poesia está presente. Então, eu vou apresentar aqui os slides. Deixa só. E eu acho que muitos de vocês, quando viram o convite dessa tertúlia, logo se lembraram de um determinado filme. Vamos ver se eu acerto. Espera aí. Carteiro e o Poeta. É um filme no qual o ator Philipp Neurath faz o papel do Pablo Neruda. A música e o filme são lindíssimos. Só que existem muitos outros filmes onde o escritor aparece como personagem, e a história mescla a vida do poeta com algumas situações de ficção. E, logicamente, vão ter os seus poemas declamados pelos atores. Mas eu não vou falar sobre esses filmes. Existem filmes que são documentários sobre escritores.
Uma oportunidade da gente conhecer melhor a vida do poeta e depois procurar ler os seus poemas. Mas eu não vou incluir esses filmes na minha apresentação. Existem filmes inspirados em livros, que contêm cena com frases poéticas desses livros. São muito interessantes, mas eu também não vou falar deles. Então, se eu não vou falar de filmes biográficos, nem de documentários, nem de filmes onde o poeta é personagem, essa minha palestra sobre poesia no cinema vai falar de quê? Eu vou falar de alguns filmes nos quais o personagem não é escritor, mas em um determinado momento ele declama um poema. Poema de poetas famosos. E a poesia, com certeza, entra no filme para aumentar a dramaticidade da cena. Como o nosso tempo é limitado, eu escolhi alguns filmes mais significativos, filmes de sucesso, e que muitas vezes a gente nem percebe que tem poesia neles. E o primeiro filme que eu me interessei e que percebi esse lado poético foi o Patch Adams, O Amor é Contagioso. O filme conta a história do médico Patch Adams, na época em que ele era estudante de medicina, e se interessava não apenas em fazer o diagnóstico e dar remédio para os pacientes, mas tentava passar alegria no contato com os doentes. Na história, ele tem uma namorada, só que a namorada morre. Uma vez faltou 2 dias, né? Eu gostaria de pedir para desligar os microfones, por favor. Então, ele tem uma namorada, só que a namorada morre, e no enterro ele lê o soneto do Pablo Neruda. Te amo, sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente, sem problemas nem orgulho. Assim te amo porque não sei amar de outra maneira, senão assim deste modo em que não sou nem és. Tão perto que a tua mão sobre o meu peito é minha, tão perto que se fecham teus olhos com meu sonho. Quando eu comecei a perceber que existem filmes em que a poesia aparece, eu achei muito interessante. Comecei a prestar mais atenção, porque muitas vezes a poesia existe e passa despercebida. No caso do filme O Patch Adams, na hora do enterro, ele não fala assim, agora eu vou ler um poema do Pablo Neruda. Não. No filme, a namorada morre, ele foi responsabilizado indiretamente pela morte da namorada e ele não participa no enterro. Aí ele espera todo mundo ir embora e aí ele se aproxima. Então, nessa cena, é ele que está aqui, ó, se aproximando. Então, ele se aproxima, pega um caderninho e começa a ler o poema do Pablo Neruda. E eu que estava assistindo, pensei, de quem será esse poema? Será uma fala do próprio personagem Patch Adams, já que o Patch Adams depois era escritor, também viria a ser escritor? Ou é uma poesia de algum outro poeta famoso? Então, eu fui procurar no Google, achei o poema inteiro, e a partir daí me interessei sobre o assunto. Existem filmes com muitas situações de um determinado poeta. É o caso da Sociedade dos Poetas Mortos. É a história de um professor que tenta mudar o modo com que os alunos veem o mundo, não se aprisionando às regras conservadoras, e faz citações do poeta americano Walt Whitman. Logo na primeira aula, o professor reúne os novatos numa sala, onde havia fotos das turmas anteriores. E ele pede para os alunos se aproximarem das fotos e comenta sobre o legado que os estudantes antigos deixaram. E ele pede para que os calouros escutem os alunos das fotos sussurrarem. Carpe diem, carpe diem. Carpe diem é uma expressão usada pela primeira vez pelo poeta Horácio.
e significa aproveite o momento. Isso no século 23, no ano 23 a.C. E é o tema de um dos poemas mais famosos do Walt Whitman, que está contido no livro Folhas da Relva. Aproveita o dia. Não deixes que o dia termine sem teres crescido um pouco, sem teres sido feliz, sem teres alimentado teus sonhos. Não te deixes vencer pelo desalento. Não abandones tua ânsia de fazer de tua vida algo extraordinário. Não deixes de crer que as palavras e as poesias, sim, podem mudar o mundo. Ainda que o vento sopre contra, a poderosa obra continua. Tu podes trocar uma estrofe. Valorize a beleza das coisas simples. Se pode fazer poesia bela sobre as pequenas coisas. Aprendes com quem pode ensinar-te as experiências daqueles que nos precederam. Não permitas que a vida passe sem teres vivido. Durante todo o filme, há citações do Walt Whitman, inclusive a expressão capitão, meu capitão. Os alunos chamavam o professor de capitão, e o ator Robin Williams, quando ele morreu em 2014, infelizmente, ele se suicidou. Quando ele morreu, no enterro, os seus fãs gritaram, capitão, capitão. E a manchete principal estava assim, morreu Robin Williams, o eterno capitão. O Walt Whitman escreveu esse poema, Capitão, em 1865, quando o Abraham Lincoln havia sido assassinado. Esse é o Robin Williams. Ó capitão, meu capitão, te levanta, escuta os sinos, a ti se desfraldam bandeiras, a ti se dirigem os hinos. Vê quantas flores e coroas, tantos atavios cobrindo a costa. Vê a multidão que clama, comovida a massa, a dor à mostra. Eis a mão de quem te ergue. Aqui, capitão, aqui, pai gentil. Ah, o sonho se desfaz no deck, onde quedas morto e frio. Se a Sociedade dos Poetas Mortos é um filme explícito na sua homenagem literária, existem filmes nos quais há apenas uma referência a um determinado poeta. É o caso do filme Para Sempre Alice. A atriz Julianne Moore, ela inclusive ganhou o Oscar com esse filme. Ela interpreta uma professora de linguística de 50 anos de idade que vai perdendo a memória e descobre que está com Alzheimer precoce. Ela tem um livro de cabeceira da Elizabeth Bishop. Em uma cena, ela faz um discurso em um evento voltado ao apoio de portadores da doença de Alzheimer, e ela cita a Elizabeth Bishop e fala que está com Alzheimer, que está aprendendo a arte de perder, mas que ela continua lutando para manter a sua essência. E é com certeza a cena mais emocionante do filme. A Arte de Perder é um bonito poema da Elizabeth Bishop, que foi uma poetisa norte-americana que morou no Brasil durante 20 anos. E o poema é o seguinte: a arte da perda é fácil ter. Por tanta coisa cheia de intenção e ser perdida, não dá para sofrer. Perca algo todo dia. Perder chaves, aceite, junto com a aflição. A arte da perda é fácil ter. Treine perder muito sem se deter. Lugares e nomes, a comichão de viajar, nada fará sofrer. Perdi joias da mamãe, e dizer que perdi casas que amei de paixão. A arte da perda
é fácil ter. Perdi 2 cidades e o prazer de um continente na palma da mão. Sinto falta, mas não dá para sofrer. Até perder você, a voz, o ser que eu amo. Não devia mentir, não. A arte da perda se pode ter, embora pareça, diga, sofrer. Existem filmes que tiveram tanta repercussão que reativaram a obra de um poeta. 4 casamentos e um funeral. É a história de um grupo de amigos que se reúne em ocasiões especiais. Um dos personagens é homossexual e o seu companheiro morre. No enterro, esse que ficou lê um poema chamado Funeral Blues, do escritor Alden, que foi escrito em 1936. O Alden já havia falecido, ele foi muito premiado, inclusive concorreu ao Prêmio Nobel de Literatura em 1963, mas ele estava um pouco esquecido da mídia. Parem todos os relógios, desliguem o telefone, não deixem o cão ladrar aos ossos suculentos, silenciem os pianos e abafem o tambor, tragam o caixão, deixem passar a dor. Ele era o meu norte, o meu sul, o meu oeste e oeste, a minha semana de trabalho, o meu descanso de domingo, o meu meio-dia, a minha meia-noite, a minha conversa, a minha canção. Eu pensei que o amor duraria para sempre. Estava enganado. Nós não queremos as estrelas agora. Apaguem todas. Embalem a lua e desmontem o sol. Despejem o oceano e varram a floresta, porque de agora em diante nada mais nos resta. O poema é muito triste e a cena teve tanto impacto que a editora publicou uma nova edição com os poemas do Alden, e esse poema, Funeral Blues, começou a ser lido em várias cerimônias fúnebres famosas. Uma delas é em homenagem às vítimas no estádio de futebol Heisen, na Bélgica. Não sei se vocês lembram que em 1985 houve uma briga no estádio da Bélgica, no jogo de futebol entre o Liverpool e a Juventus, no final da Liga dos Campeões da Europa. Essa briga resultou em 39 mortos e quase 600 feridos. No aniversário de 10 anos desse episódio, ou seja, em 1995, bem no auge do sucesso do filme, fizeram uma homenagem no local, declamando o poema e com uma placa com os versos iniciais. O estádio foi reformado para dar maior segurança. Em 2005, foi inaugurada uma escultura, tipo relógio do sol, com 39 luzes, uma para cada pessoa que morreu. E o poema do Alden na base da escultura, para vocês verem como um poema pode ter força. Outro poema poderoso de um filme também muito interessante é Invictus, que conta a história do Nelson Mandela quando ele já é presidente da África do Sul e tenta unir o país por meio do esporte durante a Copa do Mundo de Rugby. O filme cita o poema do William Ernest Henley, que é escrito em 1875. Da noite escura que me cobre, como uma cova de lado a lado, agradeço a todos os deuses, a minha alma invencível. Além deste vale de ira e lágrimas, assoma-se o horror das sombras, e apesar dos anos ameaçadores, encontro-me sempre destemido. Não importa quão estreita a passagem, quantas punições ainda sofrerei, sou o senhor do meu destino e o condutor da minha alma.
E o que tem de interessante nesse poema? Esse é justamente o poema que o Nelson Mandela, na vida real, lia na prisão, toda vez que ele estava desanimado. Vocês sabem que o Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos por questões políticas. E o diretor do filme, o Clint Eastwood, escolheu Invictus para o nome do filme, justamente para mostrar a força que pode ter um poema. E filme brasileiro? Eu não poderia deixar de citar pelo menos um. E aí eu escolhi o filme Olga, 2004. A Olga Benário Prestes era militante comunista, alemã, judia, que se casou com Luiz Carlos Prestes, mas foi deportada para a Alemanha, mesmo estando grávida, acabou morrendo numa câmara de gás em um campo de concentração em 1942. E o poema que ela lê no filme é A Espantosa Aventura do Mayakovsky. Eu ponho a minha luz solar e tu a tua em versos. As paredes e trevas, as prisões da noite, sobre a terra serão esmagadas pelos nossos 2 ataques. A desordem de versos e de luz brilha naquele que atinge. Cansa-se então e quer dormir, esquecer no sono. De repente, eu, com toda a força, brilho, e de novo o dia nasce. Brilhar sempre, brilhar em toda parte, até ao dia em que a fonte da vida se esgote. Brilhar, e é tudo, é o nosso lema, meu e do sol. Às vezes, é o próprio título do filme que é inspirado em um poema. Olha que título magnífico, Brilho Eterno de uma Mente Brilhante. O título se refere ao poema do Alexander Pope. O poema é Heloísa para Abelardo, que conta a história de Abelardo e Heloísa, que foi escrito em 1717. Quão feliz o destino de se estar inocente, esquecido pelo mundo e dele ausente. Brilho eterno de uma mente sem lembranças, cada prece é aceita e cada desejo realizado. Agora, existe um soneto de Shakespeare, que é o soneto 116, que aparece em 2 filmes. No filme Razão e Sensibilidade, que é inspirado no livro da Jane Austen, e também no filme brasileiro Do Começo ao Fim, que é um filme de 2009, que é a história de 2 meio-irmãos que se apaixonam e enfrentam o dilema de assumir a homossexualidade. E eu achei interessante trazer para vocês esse soneto, para a gente refletir um pouco o quanto é complicado traduzir um poema de outra língua, principalmente se o poema tem rima e métrica. É muito difícil conservar a técnica, a metáfora, a ideia geral do poema e a sua emotividade. Esse soneto 116 é lindíssimo, é um dos sonetos mais traduzidos do Shakespeare, mas cada tradução é um pouco diferente uma da outra. E, às vezes, uma palavra diferente muda o sentido do poema ou o impacto emocional do poema. A tradução mais conhecida é essa, o finalzinho, né? Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. Então, essa tradução do filme da Orgulho, Razão e Sensibilidade. No filme Começo ao Fim, a tradução é diferente. Então, o final é assim: o amor não se altera com suas breves horas, mas suporta tudo mesmo à beira da perdição. Se isso for falso e provado também, eu não escrevi e nunca se amou ninguém. Na cena, a poesia do Shakespeare fica muito bonita,
mas se a gente compara com as traduções que a gente mais conhece, são mais conhecidas, a gente acha um pouco estranho, porque o impacto sonoro não fica muito simpático. No meu livro, Em Terras Distantes Li Estrelas, eu escrevi poemas inspirados na obra de poetas estrangeiros, eu li muitos poemas de cada poeta, e muitas vezes eu fiquei perdida com tantas traduções diferentes. Desse soneto de Shakespeare, por exemplo, eu encontrei 8 traduções diferentes. Enfim, é algo que a gente tem que sempre pesquisar e comparar quando vai ler um poema de outra língua. Um outro filme também interessante é Em Seu Lugar, no qual a Cameron Diaz e a Toni Collette são 2 irmãs de temperamentos opostos, e a Shirley MacLaine é a avó que tenta equilibrar o relacionamento entre elas. O poema foi declamado pela personagem da Cameron Diaz no casamento da outra irmã. E o poema se chama Eu Carrego Seu Coração Comigo, do premiado poeta norte-americano E. Cummings. Eis o maior segredo que ninguém conhece, e eis a raiz da raiz e o broto do broto, e o céu do céu de uma árvore chamada vida, que cresce além do que a alma sonharia, ou a mente poderia esconder. E este é o milagre que mantém as estrelas separadas. Eu carrego seu coração comigo, eu o carrego no meu coração. A poesia aparece geralmente em filmes com drama, romance, e ela acaba se incorporando naturalmente na cena, dando mais emoção para a cena. Mas a poesia pode aparecer onde menos se espera. Por exemplo, em filme de guerra, será que cabe poesia? O filme 1917. É um filme super premiado que conta a história de 2 soldados britânicos que recebem a missão de avisar uma outra tropa para não cair numa emboscada. E para isso, eles têm que atravessar o campo inimigo. São cenas muito fortes, de morte, de sofrimento. E onde entra a poesia nisso? Entra quando, num determinado momento, o soldado encontra uma mulher francesa que estava escondida em uma adega, junto com uma criança bem pequena que ela salvou. A criança não para de chorar, provavelmente por estar com fome. E essa mulher pede para o soldado fazer alguma coisa para a criança parar de chorar. E o que o soldado poderia fazer, já que ele não tinha também nenhuma comida nem água? Se fosse um musical da Metro, ele cantaria uma música. Mas como não é, ele vai declamar uma poesia, será? Foi o que ele fez. O soldado tenta acalmar a criança, aí ele olha bem nos olhos da criança e começa a falar. Eles foram para o mar, numa peneira. Eles foram. Numa peneira, eles foram para o mar. Apesar do que todos os seus amigos pudessem dizer, numa manhã de inverno, num dia tempestuoso, numa peneira eles foram para o mar. A gente que está assistindo, sem dúvida, acha muito estranho falar isso para uma criança, mas era o que o soldado se lembrou na hora. E o mais interessante é que, ouvindo o soldado, a criança parou de chorar. Ela, com certeza, não estava entendendo nada do que o soldado falava, mas se tranquilizou pelo ritmo das palavras. E esse poema foi escrito pelo poeta e pintor inglês Edward Lear, escrito em 1871, e foi inserido no filme justamente para reforçar a missão suicida que o soldado acabou assumindo. Se nós temos poesia em filmes de guerra, será que podemos ter poesia em filmes de ação e de ficção científica? Aí eu escolhi um clássico, Blade Runner, a primeira versão, com
o brilhante Harrison Ford. O filme foi inspirado num livro. O livro é assim: Os androides sonham com ovelhas elétricas. É do norte-americano Philip Dick. E o destaque é a cena quando o androide se desliga e para de funcionar. Eu vi coisas que vocês nem imaginariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Órion. Eu vi raios C brilharem na escuridão próximos ao portal de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. O interessante é que o monólogo do androide não consta nesse livro. O texto da cena final foi do próprio ator, o Rutger Hauer, que achou que o texto original do roteirista estava muito pomposo. E por isso, na hora de gravar, sem avisar ninguém, ele alterou um pouco as frases. O diretor gostou, porque reforçou a ideia de humanização do androide, e a cena foi liberada e se tornou um ícone. A cena ficou antológica, não só pelas palavras, mas pela imagem de uma pomba voando, o androide cabisbaixo com a chuva escorrendo pelo rosto dele, ficou realmente muito bonito. E isso nos leva a uma importante reflexão. Até aqui eu citei alguns poemas, mas se a gente considerar a definição mais ampla de poesia, como sendo tudo aquilo que comove, que sensibiliza, que emociona e desperta sentimentos, a poesia pode se expressar só com imagens, mesmo sem haver palavras. Então, aí eu vou abrir um parênteses para a diferenciação de poema com poesia. O poema é o texto estruturado em versos. Então, é a constituição de um texto em versos, que possui sonoridade e utiliza a linguagem figurada. A poesia é o conteúdo desse texto. Então, é tudo que emociona, que sensibiliza. E aí, por exemplo, vocês hão de concordar comigo que muitas cenas do personagem Carlitos, do Charlie Chaplin, são cenas poéticas, sem dizer uma palavra. Não há como não se encantar com elas. Uma cena que muito me emocionou foi a do filme Cinema Paradiso, um filme italiano de 1988. São 4 minutos, sem falar nada, só com as imagens e a belíssima música do Ennio Morricone. E aí eu vou encerrar essa minha apresentação com um poema que eu escrevi, que eu intitulei justamente Cine Paradiso, e que eu fiz inspirado nos filmes que ganharam Oscar. Saindo da tela, de longe se avista personas que contam histórias de um povo. Estrelas nascidas com alma de artista desfilam qual Páscoa em carruagens de fogo. No embalo da noite, um coração valente, estranho no ninho, se faz gladiador. Um mago aprendiz, em silêncio inocente, no bem urbaniza o amor, sublime amor. Noviça rebelde conversa com aquela que na forma da água vence a timidez. Na dança com lobos, Lalande revela que um vil cidadão caça androide e ETs. Com rastros de ódio, talvez psicose, a rede intriga o tigre e o dragão. Titânico amor sobrevive à morte, um guia exorciza o poder do chefão. Os homens caminham assim, sem destino, sob a luz do luar, cantando na chuva. E a linda mulher, com um sexto sentido, protege o garoto, enlaçando ternura. Em tempos modernos, o grande avatar
espera um milagre no campo dos sonhos. O céu testemunha e até pode esperar que na Casa Branca hás um sol para todos. Senhor dos Anéis, no retorno decreta que a arca perdida é uma grande ilusão. Discurso do rei diz que a vida é tão bela, melhor, impossível, que venha a missão. Pois eu, cisne negro, sonhei liberdade. Da lista, porém, quase nada restou. Vestígios do dia, suplício e saudade de um paradiso que o vento levou. Então, basicamente, esta é a minha apresentação, falando um pouco sobre poesia no cinema. Muitos outros filmes, que aí eu deixo para vocês pesquisarem, porque uma vez que a gente descobre que existe poesia em filmes, a gente percebe e aí vai prestar mais atenção e vai realmente descobrir coisas muito bonitas. Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Parabéns, Márcia, Márcia. maravilha. Parabéns. Maravilha da Maravilha. apresentação. Queria te agradecer muito pela sua apresentação, bem objetiva, concisa, muito ilustrada, muito rica de conteúdo, de cultura, e deixou a todos nós assim bem contentes. Então, eu gostaria de agora abrir a palavra, né? Vamos assim ordenadamente, levantando a mão, ou na tela, ou a mão mesmo assim, que eu vou chamando para fazer os seus comentários ou colocações. Então, reitero o pedido de sermos objetivos no tempo. Então, eu vou dizer 3 pessoas que eu já vi aqui. Primeiro, o Geraldo Nunes, 4 pessoas. O Haddad, depois a Rosa, depois a Raquel. Aí a gente volta outra vez a dar a palavra. Então, vamos lá, Geraldo, por favor. Então, Márcia, em primeiro lugar, parabéns pela sua exposição, porque para mim foi um tema inusitado. Eu, antes de iniciar aqui a tertúlia, naqueles momentos iniciais em que a gente aguarda o começo, eu já havia comentado. E eu disse assim, o único filme que eu me lembro com citações de poesias é Sociedade dos Poetas Mortos. Eu só lembrei de um filme, e você citou aí dezenas, e alguns até que eu assisti e não percebi a poesia inclusa nele. E a poesia é assim, né? Ela se inclui, de repente ela aparece e você não percebe, até mesmo nas imagens do Carlitos, como você tão bem escreveu. A poesia também ela se esconde ou ela está intrínseca às crônicas, aos acontecimentos. É isso, né? Então, a sua palestra hoje foi um descobrir, ou talvez um redescobrir das poesias. Então, a minha pergunta é, o que te levou a fazer uma pesquisa tão ampla sobre a poesia no cinema, a poesia nos filmes? É isso que eu queria saber. Eu comecei com o filme Patty Adams. Então, quando eu assisti o filme Patty Adams, ele realmente está naquela cena do enterro, e ele abre um caderninho e fala o poema do Pablo Neruda. Ele não fala que é do Pablo Neruda, eu não conhecia esse poema, mas eu achei muito interessante. Então, aí eu fui pesquisar realmente, e aí descobri o poema inteiro do Pablo Neruda, e eu falei, mas será que existem outros filmes também que, às vezes, tem essa poesia, que nem você falou, tem a poesia e a gente não percebe? E aí eu me lembrei da Sociedade dos Poetas Mortos. Falei, a Sociedade dos Poetas Mortos é evidente, porque o livro inteiro é do Walt Whitman, né? E eu falei, deve existir outros filmes. Então, à medida que você presta atenção nisso, você vai descobrindo.
E aí o Google ajuda muito, porque às vezes você acha, será que é poesia? Será que não é? Será que é do próprio roteirista? Aí você vai pesquisando, vai pesquisando. Às vezes você assiste um filme antigo, que você já assistiu várias vezes, não percebeu que tinha poema ou poesia, e na hora que você vê e que você já está antenada nisso, aí tem coisa. Então, aí você vai pesquisar mais, porque eles nunca falam, normalmente não falam de quem é o poeta. Então, você que tem que pesquisar, né? Então, a gente, uma vez que você começa, se você está aberto para isso, você descobre muito. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Márcia. Muito obrigado, muito obrigado. Haddad, por gentileza, desbloqueie o microfone, por favor. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado. Olha, eu fiquei maravilhado com essa exposição. Em primeiro lugar, porque eu sou fã de cinema, não é? E acho que realmente essa pesquisa que ela fez foi maravilhosa. Nós temos, hoje em dia, uma apresentação de filmes tão violentos, né? E tão sem expressão, que quando nos lembramos de filmes poéticos, né? E isso é uma dádiva, né? E nós começamos a pensar na importância da poesia no texto de um filme. Eu acrescento que, nos filmes, um fator também muito importante que nos traz assim os sentimentos e tudo mais é a música, né? E, geralmente, quando algum texto ou alguma poesia é dita em algum filme, tem uma música por trás que nos traz assim uma sensação de uma estesia, né, do sentimento do belo, aquela coisa toda. De formas que... E eu tenho um caderninho antigo, tá, que eu estava aqui na biblioteca, é isso aqui, e que eu anotei alguns anos atrás textos de filmes, mas frases, e são poesias pequenas e tal, e eu vou me lembrar de duas que eu estou aqui para não me alongar. Uma delas é do filme Desculpe, eu estou com a vista ainda em manutenção. Primeiro essa aqui. É do filme Perfume de Mulher. Então, o coronel, se não me engano, ele disse em alguma ocasião, que eu não me lembro mais, assim: pode-se viver uma vida em um momento. Eu acho que é quando ele estava pedindo para uma moça dançar com ela. Ele era cego e ele tem esse arroubo, porque ele É a melhor cena do filme, é a melhor cena do filme. Exatamente. Então, eu me lembrei disso, eu notei e peço escusas de não ter os detalhes de como e os diretores e tudo mais. Mas é fácil de pesquisar hoje em dia, né? E na Cidade dos Anjos, que é outro filme que eu assisti há muito tempo, né? Diz assim: quando me perguntarem o que eu mais gostei, vou dizer que foi de você. Então, são coisas tão pequenas. E eu anotei porque eu escrevo muito, eu faço muitas metáforas e achei esses dois textos assim maravilhosos. Tem vários aqui, inclusive, principalmente do Carlitos, e tem umas frases importantíssimas nos filmes dele, embora muita gente não conheça, inclusive, principalmente os jovens,
desse trabalho maravilhoso que o Carlitos fez durante a sua vida cinematográfica, né? E poética também, e como um escritor maravilhoso. Era isso que eu tinha a dizer, mas meus parabéns à Márcia. Foi um momento maravilhoso que nós passamos na academia. Eu acho que fica registrado o presidente. É uma ocasião notável. Muito obrigado pela oportunidade de me pronunciar. Obrigada, Haddad, obrigada. Então, a minha proposta hoje foi colocar poemas de poetas famosos, mas a gente não pode esquecer que os próprios roteiristas colocam cenas poéticas nos seus livros, né? Nos seus filmes. Então, é o próprio frases do próprio roteirista, tanto é que eles concorrem ao Oscar de roteiro original, roteiro adaptado, né? Então, existem realmente frases magníficas de filmes que são importantes também e que dão essa... que nem o Geraldo... A gente lembra, às vezes, da cena por essas frases. E a música, sem dúvida. Eu acho que toda cena marcante tem a música associada. O Cinema Paradiso, que eu falei, são 4 minutos com o Ennio Morricone, quer dizer, é imperdível, né? A gente se encanta e todas as cenas, mesmo não só de filmes, de novelas, sempre tem, até Hitchcock já sabia, né? Quando suspense, então a música sempre acompanha mesmo. Por isso que eu acho que é importante a integração das artes, né? A música, a poesia, o cinema, a pintura, a escultura. No fim, a gente pode associar muitas artes, quem ganha somos todos nós mesmos. Obrigado, Márcia, Haddad. Rosa Maria, por gentileza. Elogios, Márcia. Parabéns. Uma apresentação maravilhosa. Uma das mais belas que eu já assisti, posso te dizer. Criatividade, sensibilidade, poesia, beleza e muita emoção. É o que fica aqui no nosso coração. Obrigada por tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês sobre poesia. Posso falar? Só um segundinho, Cecília, tem agora a Raquel, depois você, mas você está sem imagem. Você poderia botar sua imagem, por favor? Raquel, por gentileza. Boa tarde, amigos, confrades. Poesia e cinema, um tema maravilhoso. E eu diria que O Carteiro e o Poeta é assim o filme da minha vida, o filme que mais colocou a minha vocação, a minha comparação ao ver o filme com o próprio Neruda, aqui na minha Isla Negra, que é Campo Grande, enviando cartas para todas as pessoas, para o mundo, e talvez assim eu não esteja perto do mar, mas perto dessa natureza assim exuberante daqui, que é o Pantanal. E O Carteiro e o Poeta, assim, é o filme da minha vida. Um outro filme que eu gostaria de destacar, de comentar, que a Márcia pesquisou, foi o Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. E eu tenho um livro de poemas chamado Nunca Te Vi. Eu acho esse verso, que é o título do livro e o título do filme também, Nunca Te Vi, é algo assim tão... é algo comovente. Aqui na fronteira existia um bairro chamado Nunca Te Vi, que ficava em Bela Vista, na fronteira com o Paraguai. E um tio meu tinha um sítio nessa região do Nunca Te Vi. O sítio chamava-se Vingança. Era uma outra coisa que me deixava assim muito chocada, por que se chamar vingança? Mas essa expressão Nunca Te Vi ficou marcada num poema que eu escrevi, eu vou ler só um pedacinho, que diz assim: nunca te vi,
Ai, mundão de Deus, cheio de mato crespo, de porteiras rangentes, de garças longilíneas, de bois opacos balançando as papadas. Conheço tanto mistério que já fui num lugar chamado Nunca Te Vi. E uma outra observação que eu queria fazer é quanto aos livros bilíngues de poesia e as traduções de poesia de que a Márcia Etelli comentou, até no caso aí do soneto que ela destacou, do Shakespeare, que ela encontrou mais de 8, enfim, várias traduções diferentes. Então, fica colocada aqui a necessidade de o livro de poesia ter a edição bilíngue, a possibilidade de lermos o texto no original e de sentirmos, de alguma forma, a beleza da mundividência daquela língua do poema e depois partirmos para a tradução. Isso foi muito forte na minha adolescência, principalmente com os poemas do Pablo Neruda, o espanhol e Pablo Neruda numa boa tradução, mas permitir que a nossa alma entre naquela língua que é a cosmovisão de beleza, é a estética realmente do poema. Bom, eu comecei dizendo, Márcia, que o Carteiro e o Poeta é o livro da minha vida, é um livro da minha alma, e inclusive o livro O Carteiro e o Poeta, do Skármeta, me tocou muito. E eu queria saber assim, se você fosse desse amplo leque que você abriu aí, se você fosse escolher um livro que também lembrasse muito a sua poesia e a sua forma de ver poesia, qual seria? É isso. Eu gosto muito de poesia mesmo, né? Então, eu sou muito Mário Quintana, gosto muito do Mário Quintana, Manuel de Barros também. Então, apesar de depois eu seguir um outro caminho poético, porque eu gosto de escrever com métrica e rima, esses dois, Mário Quintana e Manuel de Barros, foram o que me impulsionaram para escrever poesia, a sensibilidade, que eu comecei a gostar de poesia por eles. E depois eu fui escrevendo e descobri o meu estilo, que é com métrica e rima. Por isso que, quando você fala, eu falei também a parte de tradução, a gente perde muito com as traduções, principalmente quem escreve com métrica e rima. Então, essa tua ideia realmente é fundamental. Ou, quando a gente lê uma tradução, a gente tentar procurar o texto original, né? E Eu Nunca Te Vi, Sempre Te Amei é um filme, eu acho que é com o Anthony Hopkins, não é? Que eles escrevem assim, eles se correspondem por cartas, então, numa época assim, que ainda existiam as cartas, então é uma maneira assim que a gente se perdeu essa parte de correspondência, mas é muito romântico mesmo. Então, pessoas que não se conhecem, mas que podem trocar experiências e afetos por correspondência. Mas que conhecem, né, as suas almas através das cartas. Então é muito poético mesmo. Mas, Márcia, eu queria dizer que quando eu penso na palavra estrelas, eu lembro de você, tá? Que honra vindo de você, né, Raquel? Muito obrigada. Obrigado. Cecília, por gentileza, habilite o microfone, sua vez. Pronto. Estou falando? Está Claro, ouvindo? estamos escutando em português. Para mim, eu uso tão pouco, sabe, que
fico perdida. E eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Márcia Retelli, e, para mim, entrei, graças a ela, num admirável mundo novo. Eu que trabalho com história, como ciência e análise, saber que tem tanta coisa no tema que ela apresentou, tão rico, que eu fiquei encantada de ver. Além do cinema, tem música, poesia, coisas belas, e eu gostaria de saber se ela tem algum livro sobre o assunto especificamente, ou mesmo que ela tenha feito alguma coisa, que eu gostaria de conhecer melhor esse tema. Achei muito bonito, muito rico, e gostaria de conhecer melhor, e então, para mim, seria bom se ela tivesse alguma indicação de bibliografia. Se ela não puder agora, depois ela pode me dar. Achei tudo Você muito... fala de poesia no cinema? Muito rico. Você fala mesmo de esse livro? tema tão rico, tão abrangente. Então, né? esse tema é exclusivo para vocês, quer dizer, não para vocês, mas assim, para uma palestra, entendeu? Então, é original essa minha pesquisa, eu acho que não tem livro. É original. É original, não tem livro. Estou admirada. Eu estou admirada. Realmente é muito rico, e realmente, como trabalho, você dá não sei quantas teses, né? Pelo jeito. Não é uma pesquisa, assim, é garimpando. Eu gosto muito de garimpar as coisas, né? Então, eu escolho um tema e vou garimpando. E uma coisa que a gente descobre leva a uma outra. Então, a gente vai ampliando sempre a nossa pesquisa. E, com certeza, existem muitos outros filmes com poemas também, que eu também não sei, que eu não coloquei aqui, outros que eu ainda não descobri, mas vou descobrir. E assim a gente vai ampliando. E parabéns. Márcia, fica registrada assim, a necessidade, talvez, de você colocar em livro todas essas palestras que você tem feito. Seria muito interessante, porque é um material rico de pesquisa, muito e você rico, colocar isso num livro é para se pensar, hein, Márcia? Eu acho também, achei muito interessante, uma coisa nova, então. Exige muito conhecimento, viu? Muita cultura. Parabéns, está de parabéns, gostei muito. Obrigada. Posso fazer mais uma colocação, rapidinho? Sim, pode, claro. A Márcia tem voz de locutora, e toda vez que eu ouço a Márcia se pronunciando, eu me lembro da Rádio Mulher, uma emissora que surgiu na década de 1970 em São Paulo, e que era uma emissora diferenciada, porque toda a programação era feita somente por mulheres, locutoras do começo ao fim da programação. E eu gostava muito dessa emissora, porque no período noturno passava um programa chamado Saudade, o Teu Nome é Mulher. E aí vozes femininas ficavam lendo poesias. Era um programa que ia das 10 à meia-noite. Eu achava um programa lindíssimo. Acabou esse programa e nunca mais houve nada a respeito. Então, segue também essa sugestão, já que sugeriram um livro, sugiro também um podcast a você, Márcia, para que você coloque a sua voz nos podcasts, apresentando as poesias que você escreve e as poesias de outros autores que você lê. É isso. Mas Parabéns. aí vocês estão dando muitas tarefas para mim, muitas tarefas para mim, gente. Eu acho que, como eu gosto muito de poesia, então eu acho que eu tento colocar na minha leitura, né? Porque eu não consigo declamar, não consigo decorar, não tem jeito, porque eu já tentei decorar poesia, não tem jeito, então eu leio. Então eu não declamo, mas eu leio, tento ler com o máximo de sentimento possível dentro do texto que está transmitindo, né? Mas o livro já está pronto, Márcia. O livro já está pronto. Mas é um tema a ser explorado muitas vezes, né? Pessoal, vou pensar no assunto. Então. Vamos dar uma chance para outras pessoas. Alguém mais gostaria de se manifestar? O Joiês, por gentileza, e depois a Francis.
Eu vou dar uma palavrinha, um minuto. Aí depois o Gabriel. Então vamos lá. Juarez, Francis e Gabriel. Marta Queria Maria inicialmente- pediu também para falar, hein? Quem falou? Queria somente cumprimentar a Márcia pela belíssima conferência, fazendo uma interligação das mais proveitosas, demonstrativa de sua curiosidade, sua perspicácia, de seu capricho, e, ao mesmo tempo, agradecer a você pela riqueza de informações hoje aqui nessa reunião da academia. Foi realmente uma tarde prazerosa, que enriqueceu e muito, e desejar que você continue nesse caminho, que é extremamente produtivo. Então, eu queria cumprimentar você e, ao mesmo tempo, a minha academia, pela oportunidade de nos proporcionar essa tarde tão bonita. Muito obrigado. Eu que agradeço, Juarez, porque é importante a participação de vocês também. Francis, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu não sei se foi uma apresentação cinematográfica poética ou poética cinematográfica. Meus parabéns. E a Márcia falava agora há pouco, inquirida pela nossa confreira Raquel, quais são os poetas preferidos, etc. Nesse livro da Márcia, no instante em que li Estrelas, ela cita, além do Manuel de Barros, que é da terra da nossa querida Raquel, ela fala sobre o Lê do Ivo, sobre o Paulo Bonfim, Haroldo de Campos, Jorge de Lima, Monteiro Lobato, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, e por aí vai. E Adélia Prado, em que, para não me alongar, eu destaco as duas últimas quadras do seu poema As Folhas 43, um campo de poesia dedicado a Adélia Prado. Sentimento é coisa fina, vê com olhos de jardim, seduzindo cumpre a sina, começando pelo fim. Se é no fim que se inicia, meu sorriso então flutua, pois no encontro da poesia vou seguindo sempre lua. Márcia. Muito bom, Obrigada, Francis. Obrigada. Então, eu escrevi 2 livros, né? Os meus mais recentes livros, um é desse, que é No Instante em que Li Estrelas, que eu escrevi poemas inspirados em escritores e poetas nacionais. E aí, conversando com a Francis e também com o pessoal do movimento poético, vocês me deram, então, a sugestão, a tarefa, e eu assumi essa tarefa, de, se o livro ficou tão bonito, por que não escrever também poemas inspirados em poetas estrangeiros? E aí, o mais recente, então, é esse, Em Terras Distantes, Li Estrelas. Então, vocês sempre me dão sugestões, tarefas que aos poucos eu vou assumindo, né? E obrigada, Francis, por ser lembrado do meu poema. Gabriel e depois a Marta Maria, por favor. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Hoje a Academia Cristã vive um grande dia com essa explanação da Márcia Telly Coelho, mas não me surpreende, porque tudo que ela faz é com extremo capricho, não é? E a conheço já há alguns bons anos. A Raquel Naveira se referiu a um filme que foi baseado neste livro, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que originalmente se chama 84 Charing Cross Road, que tem muita poeticidade, né? Porque é uma troca de cartas entre uma escritora por poucos recursos que vive em Nova York com uma livraria antiquária inglesa. E ela se corresponde com os balconistas em busca de raridades, ralha com eles, os ajuda por causa da escassez do tempo da guerra, mas ela jamais os conhece. Então, por isso que, inclusive, é o título do livro da Raquel, Nunca Te Vi. Mas o cara é Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Porque ela se corresponde, sobretudo, com o personagem do Hopkins, que é o balconista, o gerente, que seja. Mas o que ela
a Márcia muito bem apontou, é a distinção entre a poesia estrito sensu que está nessas películas e a poeticidade, que é a beleza, até mesmo de momentos. Porque tem filmes, há um filme do Escola, do Héctor Escola, O Baile, Lobalo, que nem não há palavra, só há música, e eles dançam, ficam o dia inteiro dançando naquela taverna. E o professor Haddad falou do canhenho em que ele toma nota dos pensamentos, e quer maior beleza que os ensinamentos que Zorba, o grego, dá àquele rapaz lá que ele está ensinando. Quer maior poeticidade que há naquele filme que é um dos meus preferidos, que é o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que é aquele personagem sonhador, recupera a Belle Époque com Rembrandt, com Toulouse-Lautrec, com Salvador Dalí, e um puro devaneio, é um mundo onírico. Então, isso aí dá pano para manga, dá para falar dos musicais, porque a embocadura dos musicais favorece, talvez, a leitura em versos, a dicção em versos, enfim. Estão de parabéns a todos, inclusive pelos comentários que foram muito judiciosos e muito cabíveis. Aprendi bastante. Obrigada, Gabriel. Então, você falou do baile, né? O baile é super interessante porque só com a música e com as cenas a gente entende totalmente a história, o drama dos personagens, né? Então, a poesia está muito além do texto escrito. Então, existe em tudo, é só a gente saber enxergar, né? Obrigado, Gabriel. Marta Maria, por gentileza. Sim, foi uma grande alegria estar aqui nesse evento hoje à tarde, conhecer pessoas maravilhosas, Maria Custódio, a Francis, né, do Movimento Poético Nacional. O filme que muito me marcou foi Perfume de Mulher, com o grande Alfacinho, que a poesia está assim, no desespero da escuridão da cegueira, até ele encontrar a alegria de viver depois do sangue e tudo, né? E, para brindar essa parte, eu escrevi A Flor há algum tempo atrás, e essa poesia também me é muito significativa. Eu vi o céu, eu vi o sol, eu vi o mar, eu vi a luz da manhã, eu vi a luz do mar, eu vi a flor, eu vi o céu, eu vi o mar, a luz do luar, eu vi a rosa, eu vi a flor. Está desligado. Então, a flor, perdão, todos que eu me atrapalhei um pouco. Eu vi o céu, eu vi o sol, eu vi o mar, eu vi a luz do luar. E esqueci a poesia, me perdoem a todos, mas foi uma tarde muito bonita, eu gostei muito mesmo da conferência da Márcia, foi muito bonita. Obrigado. Obrigada, Marta, obrigada. A gente esquece mesmo, viu? Poesia é difícil de decorar, mesmo as poesias nossas, né? Porque a gente escreve faz tanto tempo depois que a gente vai se lembrar, mas a Marta também é uma ótima poetisa. A flor, eu vi o céu, eu vi o sol, eu vi o mar, eu vi a luz do luar, eu vi os... Bom, me perdoem mesmo, esqueci. O importante é que você viu, Martinha, você viu. Esse eu gostei muito. Alguém mais gostaria de se manifestar? Presidente, eu poderia, 30 segundos, pode falar. Carlos Haddad. Já que se falou em música, no cinema e tudo mais, e a música em si, né, junto com a poesia, faz parte dos sentimentos da gente. Eu tenho um livro, que eu não me lembro o autor, mas chama-se Música, Cérebro e Êxtase. É um francês que era músico também, mas ele explica como
ouvindo música, os nossos sentimentos têm sensações assim incríveis, justamente como é que se diz? Pela consequência desse ouvir, né? E relativamente à poesia, eu acho que muitas poesias poderiam fazer parte dos roteiristas também, como foi falado pela Márcia, né? Os roteiristas é que colocam. Então, eu vou citar uma quadrinha muito de um dos poetas maiores aí, que é o nosso querido Fernando, o português, o Fernando Pessoa. Então, ele diz assim, tem um livro onde escrevo quando não sinto saudade de ti. É um livrinho de capa negra, onde nada ainda escrevi. Era isso, então. Muito obrigado. Obrigado. Alguém gostaria mais de se manifestar? Bom, então nós estamos caminhando. A Geni. Onde é que está a Geni? Estou aqui em cima. Geni, você tem que levantar a mão assim, ó, na minha cara, senão não dá para ver. Eu levantei. Eu não vi, desculpa. Não tem problema. Eu quero agradecer a Márcia e dizer que é sempre uma alegria ouvi-la, e suas palestras são um alimento para a minha alma. Muito obrigada, Márcia. Eu já havia ouvido você nesta palestra e você direcionou o meu olhar para a poesia no cinema. E eu consigo hoje perceber isso graças a você. Eu agradeço muito essa tarde aqui. Obrigada. Que bom, que bom. Essa é a finalidade mesmo, abrir um pouco o nosso olhar. Alguém mais quer se manifestar, por favor? Nancy, por favor. Habilite o microfone. Eu estava aqui quietinha, porque como eu não pertenço ao grupo, eu fui convidada, mas já que a Geni abriu, eu também vou falar. Nós somos da AGEB e temos o prazer de ter Márcia conosco também. A dividimos com vocês. E toda essa bagagem que ela traz do estudo da poesia, ela transcende a poesia que ela constrói, né? Ela percebe a poesia nas minúcias do cinema, da arte. A outra palestra dela também foi riquíssima. Ela sempre nos dá o prazer de nos convidar, abre esse espaço para nós assistirmos. E hoje, graças a Deus, deu para eu participar e foi belíssimo, como sempre, porque a outra eu ouvi a gravação, assisti a gravação. E, Márcia, você vai ter muito trabalho agora, porque nós vamos ter, né, Geni, usufruir desse conteúdo todo também na AGEB. Nós já vamos começar na próxima reunião, e agora, né, que a gente descobriu toda essa habilidade dela de falar tão bem, tá perdida. Márcia, estou perdida. Mais tarefas para mim, né? Exatamente. E alguém falou em podcast, e essa ideia do podcast é uma ideia muito interessante, porque você fala de uma maneira muito agradável de se escutar. Você fala pausadamente, com calma, com clareza. Isso para o podcast é uma coisa muito importante. Bom, era isso. Parabéns, muito obrigada por nos aceitarem aqui nesse espaço de vocês, e também convidaremos vocês numa ocasião oportuna. Um abraço. A Academia Cristã de Letras sempre está aberta para os convidados, né, nas nossas tertúlias, e a AGEB sempre é bem-vinda mesmo. Obrigado, Nancy. Alguém tem mais alguma Alô, colocação? doutor Hélio, está me ouvindo agora? Eu e todo mundo. Isso daí. Infelizmente, eu fiquei sabendo há pouco que estava sem internet aqui,
Então a coisa não fluía direito. Pelo menos é o que estava constando. Então eu peço desculpa para a Márcia, mas infelizmente eu fiquei travado no meio do caminho aí. Não tem problema, Bressane, você destrava em seguida, porque isso aqui vai estar no ar dentro de pouco tempo, então você vê outra vez no site da Academia Cristã de Letras. Sem problema nenhum. Bom, eu queria, então, ir para os finalmente. Queria agradecer mais uma vez a Márcia pela brilhante apresentação. Eu, que não sou poeta, termino dizendo assim, Márcia, o que seria de nós sem os poetas, né? Realmente vivem noutra órbita e ajudam a gente a levar uma vida um pouco melhor. Concordo também com alguém que disse aqui, esse tema é um tema novo, né, que você deveria, acho que poderia ser muito bem aproveitado por uma tese, né, ou numa faculdade de cinema, ou numa faculdade de letras, porque realmente eu acho que ninguém viu isso aí, né, e acho que valeria a pena aprofundar, e se você tivesse essa coragem de defender uma tese, eu acho que seria pelo menos uma coisa nova, né? Bem nova, por sinal. Eu queria dar 2 rapidíssimos recados. O primeiro desses recados vai para a Márcia. Márcia, daqui a pouquinho eu vou te agradecer e vou te mandar esse certificado pelo reconhecimento e pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, enriquecendo as nossas tertúlias. Hoje nós tivemos uma plateia de 25 pessoas, isso para mim, e de várias partes do país, isso é muito legal. E queria dar um outro recado a todos, né, a todos vocês, que é para convidar que estejam conosco na próxima tertúlia. A próxima tertúlia ela se dará no dia 18 de outubro, e vai ser uma tertúlia um pouquinho diferente dessa, né? Vai ser a 4ª no gênero, que é chamada Tertúlia da Saudade. Nós teremos 4 palestrantes, teremos o acadêmico Juarez Moraes Avelar, teremos a acadêmica Francis Azevedo, o acadêmico Carlos Tufi Haddad e o acadêmico Carlos Ferrara Júnior, que prestarão 8 minutos de homenagem, cada qual, a acadêmicos nossos que faleceram. E, com isso, a gente pretende mantê-los vivos, né, na academia. Aliás, a Márcia mesmo hoje exemplificou, citou vários poetas que já passaram a existência, mas que se continuam vivos através da sua arte, através da literatura. E o nosso grupo é o grupo de todos, viu, Nancy? O nosso grupo é todos, tá? Todos são convidados a participar desses momentos de enlevo de cultura, e cada mês vem um tema totalmente diferente, que não tem nada a ver um com o outro, e é isso que enriquece as nossas apresentações. As nossas tertúlias ocorrem todas as terças-feiras de cada mês, com raras exceções, por motivo de feriado, e os convites sempre estão no nosso site lá, ou então os amigos aí podem perguntar para a Márcia, para mim, para quem quiser, e passa o link para todo mundo aí e participe. E aqueles que não conseguem participar, podem acessar depois o site, que em breve essa tertúlia está sendo gravada e vai constar no nosso site da entidade. Então, muito grato, Márcia, muito grato aos visitantes, muito grato aos acadêmicos que se predispuseram, que puderam estar aqui nessa tarde de enlevo e de muita alegria. E vamos esperar para a próxima daqui a 4 semanas, se Deus assim permitir. Até mais e uma boa semana a todos aí. Até breve, até logo. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, abraços. Tchau.